Olá pessoal, eu sou o professor Max e esta é uma aula de matemática para o ensino médio, análise combinatória, aula 3. Nesta aula vamos aprender o fatorial, que tem como símbolo o ponto de exclamação. Aqui temos o 3 fatorial, que consiste em 3 vezes o 2 vezes o 1, isso dá 6. Aqui temos o 4 fatorial, que é 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1, isso resulta em 24. Aqui nós temos o 5 fatorial, que é 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1. Isso resulta em 120. Ou seja, o fatorial consiste em uma multiplicação do número com os seus antecessores. É uma multiplicação sucessiva, que é com os antecessores até chegar no 1. Vamos a alguns exemplos disso. Exemplo 1. De quantas formas distintas podemos organizar 5 pessoas em uma fila? Nós temos aqui 5 crianças e vamos colocá-las em uma fila de 5 lugares. Então, vou colocar aqui 5 tracinhos, cada tracinho representando uma decisão, ok? Bom, vamos lá então. Para a primeira posição, nós temos 5 crianças disponíveis, então 5 opções. E aí, vamos colocar esse cara aqui como o primeiro lugar. E aí, para a segunda posição, não temos mais 5 crianças, nós temos apenas 4 opções. E aí, vamos supor que esta aqui ocupe a segunda posição. Sendo assim, para a terceira posição, não temos mais 4 crianças, temos apenas 3. E assim por diante. Para cada decisão a ser tomada, vai diminuir uma quantidade de opção. Então, vou colocar aqui 2 e 1. Então, para resolver esse problema, bastava escrever 5 fatorial. 5 fatorial é justamente isso. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso resulta em 120, ou seja, existem 120 formas de organizar uma fila com 5 crianças. Bom, esse tipo de problema é chamado de permutação. Por que permutação? Permutação significa trocar as posições. E para resolver problemas de permutação, que consiste em trocar a posição de elementos de um conjunto ordenado, se resolve fazendo apenas a permutação, por exemplo, de 5 elementos, vai ser apenas 5 fatorial. Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 2. Um anagrama é a permutação das letras de uma palavra. Assim, por exemplo, a palavra Max tem 6 anagramas e eu vou mostrar esses 6 anagramas aqui. O que é um anagrama, então? O anagrama é simplesmente a troca da posição das letras em uma palavra. Olha aqui, nós temos na palavra Max 6 possíveis anagramas. E como que se calcula isso? Anagrama é simplesmente uma permutação de letras, portanto, uma permutação de 3 letras. A palavra Max tem 3 letras, isso dá 3 fatorial. E 3 fatorial dá 6, como a gente viu aqui. Vamos ao próximo exemplo. Neste exemplo aqui nós temos quantos anagramas tem a palavra escola. Escola tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Portanto, é uma permutação de 6 elementos. Vai ser 6 fatorial. E 6 fatorial é 6 vezes o 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. Isso, por sua vez, resulta em 720, ou seja, existem 720 anagramas na palavra escola. Portanto, não dá para escrever todos eles. Vamos ao próximo exemplo. Exemplo 4. Quantos anagramas da palavra escola começam e terminam por vogal? Nós temos aqui, novamente, uma permutação de anagramas, porém com 2 restrições. Ela tem que começar e terminar por uma vogal. Bom, vamos colocar assim, para ficar mais didático. Nós temos 6 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendo que a primeira posição tem que ser uma vogal. E a última tem que ser uma vogal. Bom, sempre que você tiver uma permutação e tiver restrições, comece pelas restrições. Nós temos a primeira restrição, que é uma vogal. Na palavra escola nós temos 1, 2, 3 vogais. Então temos 3 vogais possíveis aqui. E para a última casa também é uma vogal, nós vamos ter apenas 2, pois uma das vogais vai ficar na primeira posição. Agora que já escolhemos a primeira e a segunda posição, ou seja, escolhemos 2 letras, sobraram 4 letras para serem distribuídas aqui no meio. Então vamos ter 4 vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. Ou seja, isso aqui vai dar 12 vezes 3 dá 36, 72, que vezes 2 dá 144. Vamos ao quinto exemplo. Exemplo 5. Um grupo de 4 pessoas irão viajar em um Fusca, levando em conta que apenas 2 dessas pessoas
estão habilitadas para dirigir e que o Fusca comporta 3 passageiros mais um motorista. De quantas formas distintas podemos organizar essas pessoas dentro do carro? Então temos aqui 4 lugares, 1, 2, 3, 4 lugares, sendo que o primeiro é do motorista. E nesse lugar do motorista temos apenas 2 opções, essas pessoas que estão habilitadas para dirigir. Bom, escolhemos já um motorista, portanto daquelas 4 pessoas temos disponíveis agora 3. Escolhendo uma pessoa para esse banco, agora vamos ter apenas 2 disponíveis e agora apenas uma. Fazendo essas contas, nós vamos ter 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, que vezes 1, 12. 12 possibilidades de fazer esse passeio. Esta então foi nossa terceira aula de análise combinatória. Até mais!